gente fala assim de judicialização da política, o que seria isso? Uma das coisas que é bem interessante quando a gente pensa no nosso sistema jurídico é que a nossa Constituição ela trata de diversos assuntos. Então, virtualmente, quase qualquer assunto pode ser judicializado como um assunto de importância constitucional. Isso fez com que vários assuntos que deveriam ter sido construídos e debatidos pelo Legislativo, por alguma omissão do Parlamento que não debateu, por conta do custo político disso, por conta do custo eleitoral, isso foi sendo levado para a arena judicial para a tomada de decisões. E aí isso gera um certo problema para a lógica da separação de poderes, mas que hoje vai sendo reconhecido como uma nova arena de discussão democrática, uma vez que pelo menos se presume que a discussão no judiciário vai ser uma discussão de argumentos e de razões, e não só de paixões políticas, como muitas vezes acontece no parlamento. E aí você tem muitos assuntos que são de caráter político, sendo decidido por juízes, e no nosso caso, né, da nossa Suprema Corte do STF, matérias, por exemplo, sobre prisão em segunda instância, que é uma questão muito mais política do que jurídica, porque a lei já está posta. E aí havia uma pressão da população para ter mais rigor no sistema penal. Em vez do legislativo decidir isso, foi levado para o judiciário. A questão do reconhecimento da homotransfobia como um tipo de racismo. Há uma demanda antiga do legislativo legislar sobre a homofobia, sobre a transfobia, e acabou sendo o STF que teve que igualar esse crime com o crime de racismo. Aí muitas questões no âmbito político foram sendo judicializadas porque a população, por conta da previsão constitucional, da promessa constitucional, achou por bem, e como uma medida estratégica de democracia, de procurar novos espaços, já que o parlamento, né, o legislativo de um modo geral, é mais impermeável para essas demandas de grupos minoritários. Né? Ele é muito mais suscetível de atender interesses de grandes maiorias, de grupos de pressão, e aí as minorias foram usando o espaço do judiciário para fazer acontecer as promessas da Constituição. Tá, mas nessa perspectiva do judiciário atendendo demandas de minorias que o parlamento não analisa, Uhum. e o judiciário atendendo demandas e concedendo tutela para isso. Uhum. Sob essa perspectiva, isso não contradiz a concepção política, da ciência política do próprio poder judiciário? O direito não é um instrumento de sedimentação da força das classes dominantes para contenção social? Sim, sim, mas essa perspectiva, principalmente numa lógica que foi sendo construída na segunda metade do século XX, começo do século XXI, foi de tentar recondicionar o direito. Em vez de ele ser um instrumento de manutenção do status quo, ele ser um instrumento de mudança do status quo. Então, começou-se a procurar no direito, os fundamentos inclusive constitucionais de direitos humanos, para fazer com que determinadas promessas fossem cumpridas. Obviamente não era para ser o judiciário o espaço para isso, né? Tinha que ser no legislativo, com as pressões políticas, com o lobby político sendo o instrumento necessário, mas os grupos minoritários, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começou a ver que se tem essa promessa na Constituição, alguém tem que cumprir essa promessa. E nesse caso acabou que o judiciário é que teve que tomar esse espaço, o que gera um problema. Né? Se você quiser entrar nesse assunto da questão da judicialização da política, da judicialização da vida, tem algumas pesquisas bem interessantes, assim, que depois eu posso indicar para você colocar na descrição. Que tem uma pesquisadora constitucionalista brasileira mesmo, que ela fez uma pesquisa que eu achei super interessante. Se, por exemplo, a gente tem no nosso direito brasileiro, na nossa Constituição, direito à esperança. Você já parou para pensar nisso? A gente tem direito à esperança na Constituição? Em que contexto? Porque ela está falando o seguinte: o que é o grande problema da judicialização da saúde, quando a gente vai analisar o contexto prático mesmo? Essa pesquisadora estava analisando que muitas vezes as pessoas judicializam um determinado tema que seria o direito à saúde, quando na verdade não tem um direito à saúde sendo discutido. E o recorte dela foi especialmente direcionado para pacientes oncológicos, com câncer em fases terminais, e que tem a judicialização de tratamentos, de remédios, nos valores às vezes muito onerosos para o poder público, e ela falava o seguinte: essas pessoas estão judicializando com base em um suposto princípio do direito à esperança do que no direito à saúde. Por quê? Porque nesses casos o tratamento não vai garantir a cura, então não é um direito à vida que está sendo tutelado. Muitas vezes esses tratamentos oncológicos que são decididos, que são concedidos pelo judiciário, elas não melhoram a qualidade de vida, porque o paciente vai ter uma sobrevida. Ele vai viver às vezes 3 meses, 2 semanas, 5 meses, mas com muito problema de saúde, com muito efeito colateral. Aí a saúde mesmo vai ficando pior, em vez de ter o acesso à saúde. E a discussão dela era nesse sentido, que se o juiz fosse olhar assim, não, a concessão vai trazer saúde, ou vai trazer uma sobrevida com saúde, se não, nega o pedido.
a pessoa não pode ter o direito à esperança de que um milagre vai acontecer em 2, 3 semanas, que é o que a maioria faz. A maioria judicializa porque ela tem alguma esperança que em 3 meses, 5 meses, ela vai conseguir a cura, ela vai ser curada e aí ela vai ter o direito à saúde. Quando na verdade é muito mais uma esperança que ela está colocando do que necessariamente um direito à saúde. E ela fez essa pesquisa, inclusive, comparando com a Constituição alemã, e ela viu que lá, por exemplo, na Alemanha, os juízes são muito mais resistentes a conceder, e eles precisam se convencer de que a pessoa vai ter saúde com o tratamento. Se não, se vai ser só sobrevida, eles negam, porque lá a Constituição deles também, do mesmo jeito que a nossa, não concede direito à saúde, com base na esperança, né? A gente concede o direito à saúde se a pessoa tiver uma sobrevida com saúde, uma melhoria da qualidade de vida, uma sobrevida em que ela possa aproveitar, de fato, esses últimos meses de vida, esses últimos anos de vida, mas a esperança não. E aí foi uma das coisas que quando eu vi na apresentação dela, do trabalho de doutorado que ela estava construindo, eu falei assim, nossa, tem muita coisa quando a gente pensa em termos da judicialização da vida, da judicialização da política, que a gente não para pensar. E aí, normalmente, né, se você for perguntar para algum jurista sobre a judicialização da saúde, não, né, é um problema. Mas quando a gente vai pensar em recortes específicos do custo que isso tem para a política pública, custo que isso vai ter para o orçamento público, a gente precisaria repensar mesmo se a nossa lógica de judicialização da saúde está atendendo, né? Se os juízes estão realmente percebendo o que eles estão concedendo. Eles estão concedendo o direito da pessoa ter esperança de que ela vai ter cura, e não necessariamente de que ela vai ser curada, que ela vai ter uma melhoria de saúde. E isso vai descambando para várias outras situações que a Constituição prevê um determinado direito e as pessoas usam essa previsão para tentar judicializar várias demandas diferentes. E aí a gente tem esse problema da sobrecarga do judiciário, e aí essa sobrecarga do judiciário vai gerando uma série de tensões no âmbito da discussão democrática, no âmbito da discussão própria da instituição, na discussão até da formação dos cursos de direito, que não preparam os tomadores de decisão para decisões, né, que eles vão ver na vida prática, que é muito mais complexa do que normalmente a gente acaba vendo em manuais, em livros mais tradicionais, porque a sociedade tem ficado cada vez mais complexificada. A gente está diante de uma sociedade que está muito complexa e que aquela lógica do processo de autor e réu já não é mais suficiente, né? Que a gente tem que pensar muito mais em termos de processos estruturais, que às vezes a decisão do juiz vai mudar uma estrutura de como é que vai funcionar a saúde do município, do que necessariamente pensar só que o réu vai ter a condenação e o autor vai ter a demanda dele atendida.